no artigo 20, né? No artigo 20, inciso 11, artigo 20, inciso 11, que essas terras utilizadas aí tradicionalmente pelos índios são bens pertencentes à União. Então, não pertence aos estados, não pertence aos municípios, então pertence à União, né? O artigo 22 da própria Constituição Federal, por sua vez, traz a competência, né? Quem é que legisla sobre esses bens da União, lá do artigo 20, inciso 11 da Constituição Federal? Então, o artigo 22, que diz que compete privativamente à União, não compete aos estados, não compete aos municípios, legislar sobre, né? Então, lá no inciso 14, fala exatamente sobre as populações indígenas, Então, a competência para legislar privativamente da União quanto às populações indígenas, não é verdade? E o artigo 49, que trata aí do poder legislativo, artigo 49 da Constituição Federal, traz que também da competência, só que da competência exclusiva do Congresso Nacional, lá no artigo 49, inciso 16, autorizar em terras indígenas, recursos hídricos, e também autorizar a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Então, só quem pode autorizar em terras indígenas tanto essa exploração quanto esse aproveitamento de recursos, principalmente hídricos, né? Também a pesquisa e a lavra de riquezas minerais em terras indígenas, que, como já vimos, são terras que pertencem à União, nos termos do artigo 20, inciso 11 da Constituição Federal, artigo 20, inciso 11 da Constituição Federal, cuja competência para legislar pertence privativamente à União, como determina o próprio mandamento constitucional, lá no artigo 22, inciso 14, artigo 22, inciso 14 da própria Constituição Federal. O artigo 109, né, da Constituição Federal, isso já é com interesse mais processualista, né, diz que cabe aos juízes, ou seja, competência dos juízes federais, o processamento, ou seja, o processo e o julgamento da disputa sobre direitos indígenas. Então, quando há direitos indígenas envolvidos, a competência para este julgamento, para esse processamento, para esse processo, para o devido processo legal, nos termos do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, é dos juízes federais, como determina aí o artigo 109, inciso 11, artigo 109, inciso 11 da Constituição Federal, né? Também a atribuição ou função institucional do Ministério Público, né? O Ministério Público também tem, dentre as suas funções institucionais, a defesa judicial dos direitos e dos interesses das populações indígenas, né? Isso é uma regra que está prevista no artigo 129, inciso 5 da Constituição Federal. Artigo 129, inciso 5 da Constituição Federal, né? E temos outros aí, por exemplo, em relação à educação indígena, né? Como prevê o artigo 210 da Constituição Federal. O artigo 210 da Constituição Federal traz aí a obrigação de que sejam fixados conteúdos mínimos, né? Conteúdos mínimos para assegurar o ensino fundamental, de maneira que também seja assegurada a formação básica comum e o respeito aos valores culturais, né? Culturais, até como incentivo à cultura, como prevê, como direito fundamental previsto no artigo 215 da Constituição Federal. Então, esses valores culturais e artísticos, né, sejam eles nacionais ou regionais, trazendo aí o artigo 210 ainda da Constituição Federal, lá no parágrafo 2º, que o ensino fundamental, aquele ensino fundamental que compõe o ensino básico, o ensino fundamental nos termos do artigo 32 da Lei 9.394 de 96, a Lei de Diretriz e Base da Educação,
né? Então, o ensino fundamental regular, né, deverá ser sempre ministrado em língua portuguesa, né, como demanda aí a própria Constituição Federal no seu artigo 13 da Constituição Federal, porém, assegurada àquelas comunidades indígenas também a utilização para as comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas, né? Línguas maternas e os seus processos próprios de aprendizagem. Então, além da língua portuguesa, também deverá ser assegurado aquele indígena que for estudar na escola normal, principalmente no ensino fundamental, nos termos do artigo 32 da Lei 9394 de 96, que é a Lei de Diretriz e Base de Educação, também a sua língua materna, né, e os seus processos próprios aí de aprendizagem. Logicamente que a LDB, ela ainda traz mais alguns pontos, por exemplo, o artigo 26, parágrafo 4º, artigo 26, parágrafo 4º, quando fala aí do ensino infantil, né, 26 aí, o ensino da história do Brasil, por exemplo, quando fala do ensino da história do Brasil, sempre deverá levar em conta as contribuições, aquelas contribuições das diferentes culturas, né, várias culturas. Lá em 1500, quando chegaram aqui os portugueses, já existia uma cultura, e essa cultura era exatamente a cultura a étnica, a cultura indígena, né? Então, nós temos aí diferentes culturas, diferentes etnias, né? Para a formação do povo brasileiro, especialmente daquelas denominadas matrizes, né? Por exemplo, as matrizes indígenas, africana e europeia. Então, a formação do Brasil, ela se deu basicamente a partir dessas três matrizes, que é a matriz indígena, a matriz africana e a matriz europeia. Por isso, essa preocupação lá no artigo 26, parágrafo 4º da Lei 9394 de 96. Também, a LDB também nos traz, também no artigo 23, aliás, artigo 26, mas só que o 26A, né, no parágrafo 2º, que aqueles conteúdos, ou seja, os conteúdos que sejam referentes à matéria de história ou à própria cultura afro-brasileira e também dos povos indígenas brasileiros, deverão ser sempre ministradas no âmbito de todo o currículo escolar, desde o ensino infantil, lá do artigo 29, até o ensino médio, lá do artigo 35A, ou mesmo no superior, a partir do artigo 43 da Lei 9394 de 96. Então, todo o currículo escolar, logicamente, em especial, né, naquelas áreas de educação artística, de literatura e de história brasileira. Isso aí, na verdade, surgiu agora em 2008, com a Lei 11.645, Lei 11.645 de 2008. O artigo 215 da Constituição Federal, que trata da cultura, né, como já falamos, no parágrafo 1º, ele traz bem claro, né, claro, preciso e conciso, que o Estado deverá sempre proteger as manifestações das culturas populares indígenas e também afro-brasileiras. Então, veja que temos aí dois tipos de culturas que se juntam, né? Se unem, a cultura popular indígena e a cultura popular afro-brasileira. E também das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional, como conhecemos aí, os europeus, etc. Não é verdade? O STF, na verdade, realizou aí vários julgamentos, e entre julgamentos de maior destaque, temos aí alguns que versam sobre processos, aqueles processos que deverão aí ainda ser julgados, mas que estão aí correndo, né? Processos que estão correndo no STF, processos que estão correndo no STF. Temos alguns exemplos aí de alguns processos, né? Como exemplo aí na própria tela, o recurso extraordinário número 1.017.365, onde fala que a proteção constitucional aos direitos chamados de originários, né, os direitos daqueles que sempre usaram no decorrer da história esta terra, né? Então, os direitos originários sobre as terras que
vale dizer aí os indígenas,